Olá, está começando mais um programa Painel Político. Eu sou Salatiel Ferreira Lúcio, mestre em Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. E a partir de hoje irei conduzir o programa Painel Político nesta nova temporada aqui na Docto TV. E o convidado de hoje para o nosso bate-papo é o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e vice-presidente da Rede de Ensino Docto. Obrigado, secretário, pela participação. Seja muito bem-vindo ao painel político. Eu gostaria de, inicialmente, Pedro, se assim posso chamá-lo, claro. Né? Você que teve uma trajetória na educação, foi secretário de Educação e, diga-se de passagem, um bom secretário, como é que você recebeu esse convite para a pasta da agricultura no estado de Minas Gerais? Salá, primeiro, obrigado, parabéns aqui pelo programa, tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aqui. É mais ou menos o seguinte, né? De repente chega um desafio para você, um desafio desse tamanho. Para mim é o maior desafio da minha vida, assumir uma secretaria de Estado. E não é só assumir uma secretaria de Estado, assumir uma secretaria da agricultura, com toda a tradição que o Estado tem nesse setor. O Adalclever me chamou e ele que indicou meu nome para o governador, que foi aceito, e vários deputados da bancada também assim o fizeram, e eles que me convenceram de aceitar a agricultura. E eu confesso, Salatiel, que no primeiro momento isso me deu um frio na barriga enorme, e eu fiquei 3 dias sem dormir, pensando no tamanho desse desafio e no tamanho do Estado, mas a gente também é um bom aluno, comecei a estudar bastante, comecei a ouvir também. E assim que eu cheguei na secretaria, eu percebi que eu tinha vários técnicos competentes à minha disposição, não só da secretaria, quanto da Emater, da Epamig, do IMA. E eu vi claramente que o grande desafio da pasta era um desafio, sobretudo, também de gestão, e essa parte eu fico bem mais à vontade. Mas é uma área cativante. Eu confesso que, mesmo sendo da educação, em pouco tempo a agricultura já me arrebatou, porque é uma área apaixonante pelas possibilidades, apaixonante pela cultura do povo que faz agricultura no nosso estado, pelos desafios, pela batalha, que não é pouca, mas principalmente pelas possibilidades. Ok, nós temos certeza que você vai conduzir muito bem, nós conhecemos a sua garra. Qual é a importância, Pedro, da Secretaria de Agricultura para a economia do Estado ou até mesmo do Brasil? Olha, eu posso dizer que ela hoje está elevada a um patamar estratégico no Estado. Só para a gente entender, a gente vive uma recessão, não é segredo para ninguém, 13 milhões de desempregados, e a gente percebe na economia da cidade, serviço, indústria, se retraindo, demitindo. E o que eu posso dizer é que, saindo esse levantamento do PIB que é, na verdade, o levantamento de tudo que é produzido no Estado, enquanto a indústria retraiu, enquanto, na verdade, o serviço retraiu, o agronegócio ele expandiu, ele está na contramão. E ele avançou. No primeiro semestre do ano passado, ele avançou 7%, consolidado do ano 5%. Está ao contrário, enquanto a economia do Estado está retraindo, o agronegócio está expandindo. São 200 bilhões negociados. A cadeia de café, que é a nossa aqui, movimentou no ano passado 13 bilhões de reais. Então são números muito grandes, né? Minas é o primeiro produtor de café do Brasil, 60% da exportação do café exportado do Brasil vem de Minas Gerais. E só para a gente ter uma ideia, Salatiel, a balança comercial de Minas, que é a diferença entre o que importa e o que exporta, né? 45% do resultado da balança comercial vem do agronegócio. Então, para a gente mostrar que, na verdade, é um setor estratégico para o Estado, e eu posso até dizer que, nesse momento, é a locomotiva do Estado. Pedro, e a nossa região, como é que ela está nesse contexto do nosso estado? Eu acho que a nossa região destaca, sobretudo, pelos nossos exemplos que a gente tem aqui, empreendedores, pessoas que dedicam a vida à agricultura, à pecuária, e com todas as dificuldades vem conseguindo êxito. Eu queria destacar o SEASA, né? O SEASA de Caratinga, de todos os SEASAs que a gente tem,
tirando de Contagem, que ele é o maior de todos, é o único superavitário de todos os Ceases, demonstrando a força da nossa região, seja na olericultura, cafeicultura. E eu acho que a região ela tem um potencial grande, mas eu acho que precisa avançar também. Acho que tem muito a avançar, acho que tem muitas oportunidades. É possível ver que as políticas do Estado elas não atingiram essa região nossa leste, vindo de Teoflotone até aqui, com tanto impacto como atingiram outras regiões. Ok. Pedro, uma outra questão que a gente sempre discutiu nesta área, né, na agricultura, é a fixação do jovem no campo. Como é que você vê isso? Eu acho que esse é um desafio para o Estado. Ele não é um desafio só da Secretaria. Hoje a gente tem a Secretaria, né, de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e a sucessão rural, né, é algo que é também estratégico para o Estado, na medida que se os nossos jovens começarem a perceber que é possível ganhar a vida com muito mais qualidade e às vezes até mais rentabilidade no meio rural, a gente pode ter um avanço justamente de todo esse agronegócio que a gente falou. E a gente vê já exemplos. Eu recebi, por exemplo, o prefeito de Ouro Preto, Salatiel, e ele falando de jovens de 17, 18 anos que estão lá produzindo uma rapadura e embalando essa rapadura e está vendendo muito e conseguiram achar um negócio vindo da zona rural. O nosso jovem ele precisa de estudo para fixar no campo, mas ele precisa de uma perspectiva, ele precisa ter claro que na verdade ele continuar no campo não é só repetir o que o pai fez, o que o avô fez, mas ele inaugurar um novo tempo, né, na agricultura. E essa sucessão rural é muito importante. A gente tem 3 milhões de pessoas que ainda vivem na zona rural. E vamos ser sinceros, quem sempre viveu no meio rural, é mais fácil construir uma vida de qualidade na zona rural do que às vezes vindo para a cidade, ficando à margem, vivendo às vezes, né, de forma não tão segura, de forma desordenada, morando em bairros desordenados e às vezes com dificuldade de se firmar, de fazer uma carreira. Então, é lógico que essa é uma escolha pessoal, mas o Estado precisa garantir que tem uma perspectiva clara para esse jovem. Ok. Ô Pedro, outra questão interessante, né? Você falou aí de dar esse apoio ao jovem para a sua fixação ao campo. A nossa cidade, em termos de estudo, de escolas, nós temos hoje, podemos oferecer um curso técnico nessa área da agricultura? A gente está trabalhando lá com vários parceiros para que a gente aumente essa oportunidade ao jovem de estudar, principalmente as ciências agrárias, né? Algum conhecimento que ele possa aplicar na sua lida diária na agricultura, porque e a gente precisa trazer também possibilidade até gratuita para esse jovem poder estudar e voltar para o campo e aplicar, na verdade, esse conhecimento. Porque a gente sabe que esse conhecimento tem desde técnicas agrícolas, de plantio, enfim, tudo, mas também tem toda a questão da gestão que precisa muito do produtor rural, quer dizer, do planejamento, da gestão, porque eu acho que isso melhora a produtividade e isso melhora, inclusive, a rentabilidade das pessoas. Hoje, o estado de Minas, como é que anda a modernização, a tecnologia? Ela chegou ao campo ou nós estamos aquém ainda? Minas Gerais é um estado fascinante, né? Eu, agora à frente da Secretaria, vou conhecendo cada vez mais as várias dimensões do nosso estado. Mas é um estado que traz consigo algo que é também do Brasil, que é a desigualdade. E essa desigualdade, ela não é só desigualdade das pessoas, de ganho das pessoas, ela é desigualdade de desenvolvimento no Estado. A gente tem um triângulo muito desenvolvido, com toda a tecnologia, né, na produção agrícola e de pecuária, uma das mais modernas do mundo. O Sul também com grande emprego da tecnologia, várias regiões. Minas Gerais, por exemplo, no Sul, Salatiel, está produzindo até azeite de oliva, com acidez de menos 0,2, quer dizer, já mostra o desenvolvimento como é que está. Em contrapartida, a gente tem o norte, a gente tem a nossa região caminhando aí para o nordeste de Minas,
também com essa dificuldade da seca, né? Mas com a dificuldade também do emprego da tecnologia. E para o norte, o emprego da tecnologia ela passa sobretudo pela água, porque eu visitando o norte de Minas, eles costumam brincar, aqui a gente não precisa de governo, a gente precisa só de água. E lá a gente está construindo lá uma barragem, que é uma das maiores do Brasil, Jequitaí, é uma barragem de 300 milhões de reais, que vai irrigar 35 mil hectares. Jaíba, que já é uma realidade, a gente já tem produção de fruticultura também no norte de Minas. Então são questões como essa que começam a agricultura ser um foco também de desenvolvimento do Estado, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Agora uma pergunta, Pedro, que eu tenho certeza que todo caratinguense está querendo que eu faça. O que nós, caratinguenses, a nossa região, pode esperar da sua Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Eu procuro, na verdade, primeiro honrar o nome de Caratinga. Caratinga, que é uma cidade tão bem conhecida, tão bem falada, e eu quero muito honrar essa cidade, né? E eu sempre falo e faço questão de afirmar que eu sou filho de Caratinga. Essa é a primeira coisa. Estou ali para servir o estado inteiro, né, Salatiel? Assim, todo o estado, mas é lógico que, inevitavelmente, como filho da terra, eu tenho um carinho especial pela região. É bom a gente entender que o Estado, com essa burocracia enorme, com os processos como são, nem sempre a gente consegue fazer tudo do jeito e no tempo que a gente gostaria de fazer. Mas eu já começo a ver possibilidade, eu estou muito motivado e eu costumo dizer o seguinte, que o pouco que eu sou e o pouco que eu tenho como bagagem está 100% ali, né? E eu tenho certeza, e quero muito que a nossa região colha frutos disso. Frutos por merecimento, não é só porque eu estou lá. A região ela precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado. E eu acho que o homem do campo, que aqui também na nossa região sempre foi a locomotiva, né, desse desenvolvimento, precisa realmente que o Estado olhe com mais atenção. E eu vejo o governador já bem atento a esse setor. Porque eu acho que como o nosso setor, né, da agricultura, do agronegócio cresceu enquanto outros se encolheram, a gente vê assim, um terreno muito fértil para que novas políticas, novas ações aconteçam nesse campo. Pedro, você que veio de uma formação, assim, conheço seu pai, toda a vida preocupado com o desenvolvimento do país, com a economia, né? E você, hoje assumindo essa secretaria, você tem também essa meta de trabalhar em parceria, fazer uma administração participativa, ouvindo as prefeituras? Como é que você está pensando em desenvolver esse trabalho? Será um trabalho de parceria? Sem dúvida nenhuma, Sala. Eu acho assim, até por eu vir da área da educação, o que eu vejo muito é o seguinte, até esses dias eu estou muito mais ouvindo do que falando. E lá na secretaria a gente está reativando as câmaras setoriais, até para a gente avaliar, né? É um compromisso da gente não deixar nada parado, né? Eu substituí um secretário, mas também tenho um bom contato com ele e estou procurando manter as políticas que estão dando certo. Agora, é preciso avaliar a política do café. O que a gente pode melhorar em relação a isso? Mas não sou eu que vou falar, a gente tem que ouvir quem está na ponta. E é uma coisa que eu tenho falado muito para a minha equipe. Nós trabalhamos lá num prédio, Salatiel, que é um prédio muito bonito da cidade administrativa, até suntuoso demais. E eu lembro a todo tempo da equipe que a gente trabalha para alguém que está lá na ponta e que está lá no meio rural e que muitas vezes não tem voz, né? Não tem quem fale por eles, apesar da FAENG, da FETAENG. Mas a gente precisa, a todo momento, entender que o nosso trabalho tem que fazer diferença na qualidade de vida desse produtor rural. E é isso que a gente fica pensando e julgando toda a nossa energia. E vamos ver o que a gente consegue fazer. A sua secretaria também tem um compromisso com o meio ambiente. Como é que desenvolve, né, como é que busca o progresso respeitando o meio ambiente?
Eu acho que hoje essa é uma máxima que existe para todos os setores. Agora, é lógico que a agricultura e meio ambiente, às vezes, tem uma relação conflituosa. Mas eu acho que ela não é conflituosa do ponto de vista do princípio. Eu acho que todo produtor rural, essencialmente, ele é um ambientalista, né? O que às vezes existe é uma legislação que ela vai só aumentando e ela acaba virando um empecilho para o produtor rural. E é preciso que a gente veja. Por exemplo, a gente está tentando desenvolver piscicultura no estado e sabe qual que é a grande dificuldade? É a legislação ambiental para a piscicultura. Então, mas eu tive já contato com o secretário do Meio Ambiente, uma pessoa muito sensível, e a gente está procurando alinhar as ações, enxergar, na verdade, as políticas, como é que elas se entrelaçam, né? Mas, sem dúvida nenhuma, né, a gente tem um programa na Secretaria que é Alimento, Água e Ambiente, porque tudo depende da água. E para que a gente continue plantando, e para que a gente continue tendo água, a gente precisa ter uma recuperação das matas ciliares, né? A gente precisa recuperar as pastagens. Então, isso tudo faz parte da nossa atividade, até por uma necessidade. A gente viveu em Caratinga essa falta de água. A gente viu como é que isso impacta, né, todos os setores da cidade. Então, existe essa preocupação, sem dúvida. Pedro, eu queria ainda que você falasse sobre a Emater, que é uma empresa pública, né, que por um longo período Caratinga ficou sem a Emater. E com o governo do João Bosco, ele trouxe a Emater e a gente pôde perceber claramente a satisfação, principalmente dos pequenos produtores. O que é a Emater para a sua secretaria? Acho que a Emater, na verdade, ela significa o grande braço da secretaria, né? Está à frente da Emater, o presidente Glênio, nós somos muito alinhados. E a Emater tem 798 escritórios em Minas Gerais, tem um programa forte de assistência e extensão rural, é o grande apoio ao homem do campo. A gente sabe que em alguns lugares existem queixas também de necessidade de trabalhar melhor, né, mais intensamente, mas ao mesmo tempo tem outros lugares que já elogiam muito. Então a gente precisa uniformizar essa atuação da Emater, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é um ponto de apoio importante ao homem do campo. Eu estava vendo outro dia, né, a gente estava lançando no Banco do Brasil o pré-custeio da safra, que a safra começa dia 1º de junho, e agora o Banco do Brasil já estava com uma linha de crédito do pré-custeio, né? E 8,5% ao ano, quer dizer, uma taxa muito barata, e 25% do recurso do Brasil, que na verdade são 3 bilhões de reais, estão vindo para Minas Gerais, pela importância do Estado na agricultura. E a Emater também está ajudando o homem do campo a conhecer essa linha de crédito. Sabe por quê, Salá? Porque às vezes o homem do campo, o banco é um ambiente às vezes hostil para o homem do campo, não é a lida diária dele. E a Emater cumpre esse papel também, às vezes de assistência, de extensão rural, mas também de fazer a ligação do homem do campo com o crédito rural, que é importantíssimo para que ele possa expandir os seus negócios. E a Emater, ela vai até as comunidades, promove capacitação, não é isso? Já que nós falamos na Emater, e a Epamig? Qual é a diferença? O que uma faz, o que a outra? A Emater é como se fosse um braço operacional, né, da Secretaria, e a Epamig é como se fosse o grande cérebro da Secretaria, porque ali estão todos os pesquisadores, eles estão focados em desenvolver tecnologia e inovação na agricultura. E tem conseguido coisas interessantes, por exemplo, o Instituto Cândido Toches, que fica em Juiz de Fora, ganhou um concurso do refrigerante do bem, que é um refrigerante lácteo, gaseificado, mas que é saudável, né? Faz bem à saúde. Um refrigerante faz bem à saúde. Quem não gostaria disso? Então, existem pesquisas nesse sentido, como existem pesquisas em relação ao queijo, como existe pesquisa em relação a sementes. Então, a Epamig ela é fundamental para que a gente consiga agregar conhecimento, né? A Epamig veio antes da Embrapa. A Embrapa, na verdade, nasceu, né, desse núcleo da Epamig em Minas Gerais. Então, a gente percebe que cada vez mais
essa produção do agronegócio, ela não consegue se expandir se não tiver conhecimento. Se não agregar conhecimento, se não agregar inovação, se a gente não avançar nesse sentido. Por exemplo, a gente percebe o café, vendo que expansão do plantio de café em Minas Gerais, a gente já vê que ele já está quase no limite, com mais de 1 milhão de hectares de café. Aonde nós vamos ganhar? É agregando valor, é tendo um café de melhor qualidade, é tendo mais produtividade nos cafés que já estão plantados, inovando nas técnicas aplicadas. Então, é nesse sentido que o conhecimento ele é fundamental para a produção agrícola. Eu ouvi muito do ex-prefeito Fabinho, que era agrônomo, e ele dizia da possibilidade da diversificação de plantios, né? Podia plantar, por exemplo, principalmente na nossa região, que ele falava, de moranguinho a milho. Essa história é verdade? Como é que você... É verdade, e a EPAMIG também faz isso, tem fazendas experimentais onde que eles vão testando o que uma cultura e outra podem se ajudar mutuamente, né? Então, assim, e a gente vê em algumas culturas, por exemplo, grãos, Minas Gerais bateu o recorde dos últimos 10 anos em safra de grãos. Eu estou falando de soja, de milho, né? E, enfim, a gente vê que, na verdade, essa introdução de novas tecnologias, de novos cultivos, de coisas que a gente nunca achou que ia conseguir plantar em Minas Gerais e já estão plantando, né? Da fruticultura, por exemplo. São várias as possibilidades, sabe, Salatiel? E eu vejo que não existem barreiras quando existe conhecimento e determinação. Eu acho que a agricultura ela mostra muito isso. Estava com a Associação do Girolando, não conhecia a história, né? Que é o cruzamento do gir com o holandês. Porque o gado holandês ele dá muito leite, mas ele ficava muito sofrido aqui nos trópicos. E aí eles fizeram esse cruzamento do gir, que era mais resistente, com o holandês. Aí veio o girolando. E eles vêm melhorando geneticamente esse gado a ponto de conseguir a mesma produtividade de um holandês, mas com uma rusticidade do gir, né? Que sofre menos, enfim. E a produtividade do leite em Minas só vem crescendo. Pedro, nós falamos muito da agricultura e a pecuária. Pois é, a pecuária, né, como a gente estava dizendo, eu acho que o leite é uma cadeia produtiva importante, gado de corte é uma cadeia produtiva que vem crescendo no estado, com a implantação de novos frigoríficos, e a gente tem atuado junto ao IMA para realmente garantir essa defesa sanitária no sentido da qualidade das carnes que chegam também ao consumidor. E a gente vê o seguinte, é uma cadeia produtiva que movimentou 42 bilhões ano passado. Uma cadeia produtiva enorme. E eu vejo que, nesse sentido, precisa ser reforçado, sem dúvida nenhuma. Pedro, qual seria a mensagem hoje que você daria para o produtor rural mineiro? Eu acho que a primeira coisa que eu faria é agradecimento. Agradecimento por ele ser, nesse momento, a locomotiva do nosso estado, da gente saber que é uma classe que sempre teve muita dificuldade, que sempre teve várias barreiras, mas que também sempre foi o primeiro a levantar a mão em solidariedade às políticas públicas. É um grande parceiro. O produtor rural, Salatiel, eu posso dizer que isso que me conquista, porque carrega a essência do mineiro, a questão da humildade, a questão do trabalho, a questão da verdade. E é sempre alguém que tem um diálogo fácil quando você fala com sinceridade. Ele entende, é compreensivo e está sempre pronto a ajudar. Acho até que às vezes pedem pouco, né? Pedem pouco. Mas essa é a característica, é de alguém que está mais focado no trabalho, em produzir, fazer melhor, do que ficar pedindo. Então, fica o meu respeito, né? É uma classe que eu tenho aprendido muito e aprendido a gostar cada vez mais. Ô Pedro, eu sinto em você assim, um entusiasta, entendeu? Uma pessoa que realmente tem compromisso com o seu estado, tem compromisso com o país. E eu sinto aqui, te entrevistando, a mesma dorzinha de barriga que você sentiu lá, viu? Porque para mim é uma emoção muito grande ver você aqui hoje assumindo essa pasta importante
E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para os nossos telespectadores, né? O que nós vamos esperar do Pedro Leitão, o Pedrinho. Salá, primeiro eu queria te falar que para mim ser entrevistado por você também é uma grande alegria. Eu sei o carinho que você tem por mim, você me conhece desde que eu nasci e acompanhou minha trajetória, e nesse período a gente sempre foi também grandes parceiros, né? Então, fica aqui também a minha alegria da gente estar junto nesse momento. Eu sei que você fala com verdade e eu posso dizer que, na verdade, eu estou muito motivado mesmo. Faço com muita alegria, com muita vontade de fazer o que eu faço. Eu não tenho ilusão de que não tem dificuldade, não tenho ilusão de que o jogo da política é complexo, mas quando a gente consegue realizar alguma coisa, dá uma motivação enorme na gente. Pedro, muito obrigado. Eu estou saindo daqui satisfeitíssimo com a sua entrevista e gostaria de te fazer uma outra pergunta. Pedro, como você vai conciliar, né? Você não vai deixar a nossa doctor. Como é que você vai conciliar doctor e Secretaria de Agricultura? Porque nós precisamos de você aqui também. Nesse momento eu vou estar mais distante, né? Pretendo ter uma agenda, e mesmo que quinzenal, para vir aqui e acompanhar. Tenho acompanhado de longe também. Mas eu acho que o principal, Salá, é que a gente, graças a Deus, tem muitas pessoas competentes, que vestem a camisa, que gostam dessa instituição, que carregam em si o espírito da instituição, e isso nos deixa tranquilo, porque a gente sabe que isso a gente não carrega sozinho, é uma equipe junto, e eu tenho certeza que todos estão torcendo e cooperando nesse momento da minha distância. Estamos todos torcendo por você, Caratinga e o Estado de Minas. Pedro, muito obrigado e um grande abraço. Valeu, Salá.